Agora que temos o Gulp instalado no nosso projeto, precisamos fazer as configurações iniciais. Primeiramente, precisamos criar um arquivo na raiz do projeto, chamado Gulp File. Após isso, nós podemos requisitá-lo, passando ele para uma variável, para que nós possamos começar a criar nossas tarefas. Mas antes de criarmos qualquer tarefa, há 5 métodos que você precisa ter em mente. O Gulp Task, que define uma tarefa, o Gulp src, que define o caminho dos arquivos que serão manipulados, o Gulp.dest, que define o destino dos caminhos gerados, o Gulp.watch, utilizado para observar mudanças nos arquivos, Gulp.pipe, utilizado para dar continuidade na execução das tarefas. Então vamos criar uma tarefa bem simples para exemplificar estes métodos. A tarefa apenas passará arquivos de uma pasta para outra, no caso desta pasta src para a pasta dest. Então vamos utilizar aqui Gulp Task. Vamos primeiramente aqui passar o nome da nossa tarefa e vamos criar uma function para definir nossa tarefa. Vamos utilizar o Gulp src para passar quais são os arquivos que serão manipulados. No caso, está dentro da pasta src e eu quero pegar todos os arquivos JavaScript. Então, vou colocar aqui um asterisco.js. Então, todos esses arquivos JavaScript dentro dessa pasta serão manipulados. Vou utilizar o pipe para dar continuidade nessa manipulação. Vou utilizar o gulp.dest, que é o local que eu quero que esses arquivos que estão sendo manipulados sejam jogados. Vou colocar que eu quero dentro da pasta dest. Desta forma, se eu rodar a minha tarefa, ela já vai funcionar. Então, aqui no terminal, vou fazer o seguinte. Vou utilizar gulp, espaço, enviar, que é o nome da minha tarefa. Ao rodar, você vai ver que ele vai mostrar que já rodou. E se eu entrar aqui dentro da minha pasta dest, o arquivo 1 e 2, que são esses 1 e 2, foram jogados para a pasta dest. Bem simples. Vou deletar esses dois arquivos daqui. Eu vou mostrar o seguinte agora. Se eu quiser, por exemplo, passar os arquivos CSS, eu vou aqui mudar para CSS, vou salvar meu arquivo Gulp File, e vou executar aqui novamente Gulp enviar, e ele vai enviar aqui apenas o CSS. Porém, você pode ver que dentro dessa pasta src, possui outra pasta src, e este arquivo 5 não foi enviado, da mesma forma que o 4 posteriormente também não foi. Isto é porque nós precisamos adicionar da seguinte forma, asterisco, asterisco, se eu salvar e rodar novamente, ele vai jogar a pasta src, porque desta forma eu estou dizendo que eu quero que os arquivos que serão manipulados sejam pesquisados nas pastas internas também. Então, se eu colocar aqui JS e rodar, ele vai jogar aqui os nossos arquivos de JavaScript também. E agora eu vou mostrar o seguinte, que vocês podem ver que aqui no terminal nós utilizamos gulp enviar, que no caso é o nome da nossa tarefa. Nós também podemos omitir esse enviar e passar aqui o nome da tarefa como default. E desta forma, se eu executar apenas gulp, ele vai executar o nosso enviar. Ou eu posso também fazer o seguinte, vou voltar aqui o nome da minha tarefa para enviar, vou mudar aqui para enviar JS, vou criar mais uma tarefa chamada enviar CSS e vou criar aqui uma nova tarefa chamada default e vou passar dentro de um array o enviar JS e o enviar CSS. Estou dizendo que então esta minha tarefa default vai executar enviar JS e enviar CSS. Eu poderia até adicionar aqui uma implementação para essa minha tarefa, caso eu queira que execute algo depois de executar essas duas, mas isso não é obrigatório. E se eu executar aqui gulp, ele vai executar as duas tarefas. Como você pode ver aqui, ambos os arquivos foram enviados. E aqui no terminal é possível ver quais foram as tarefas que foram executadas. Mais uma tarefa bem legal que nós podemos definir utilizando o watch. No caso, vou definir aqui uma nova tarefa, chamada watch mesmo, e dentro dela vou passar a seguinte definição: gulp watch, vou passar qual que é o caminho dos arquivos que vão ser manipulados, que acaba sendo o mesmo princípio do src. Então, quero que os arquivos CSS, ao serem modificados, execute a task enviar CSS. Então, vou salvar aqui, vou deletar esses arquivos e vou chamar aqui gulp watch. Vocês podem ver que ele não finaliza a tarefa, ele fica na espera. Ele espera uma modificação em algum desses arquivos CSS. Eu vou entrar nesse 3 aqui e vou colocar oi, vou colocar uma cor e vou salvar. Ao salvar, você pode ver que automaticamente ele executa a nossa task enviar CSS, porque foi o que nós programamos. E automaticamente os arquivos são enviados para cá. Então, como nós dizemos, para ficar analisando esta pasta com esses arquivos, neste padrão, ele vai sempre executar aqui nosso enviar CSS. Se eu fazer mais alguma modificação, salvar, ele vai executar novamente. E se eu entrar aqui nesse 3 do dest, é o mesmo arquivo.